Fala galera, beleza? Tô eu de novo, dessa vez saindo da mecânica, e eu vou contar pra vocês o custo que nós tivemos, dinheirinho, o que foi que aconteceu e o que ainda tem por fazer. Então, com certeza, vocês vão se surpreender, não sei se pra bem ou pra mal, mas como o compromisso é trazer pra vocês a realidade, o que que acontece, eu vou até o final nesse projeto. E agora, nós vamos ver se batendo a chave vai funcionar. Minha cara foi engraçada da última vez. E agora? Como é que vai ser? Vamos lá. Oba! Agora pegou. Então, isso a gente já não teve problema mais. Não preciso que pegue no tranco. Não preciso que venham aqui com os cabos para fazer o carro funcionar. Tá funcionando bem, mas, como eu disse, ainda tem coisinha para fazer. Nós vamos falar sobre isso. Vou falar sobre preços com vocês. Vou trazer o que já gastei, certo? Nós vamos continuar nos nossos cálculos e o que eu vou gastar. Um abraço. Então, como a gente já previa, vai ter mais coisinha para fazer no veículo. Vocês já sabem que ele já foi a primeira vez para o mecânico para que ele pudesse voltar a funcionar, porque a bateria teve aquela arriada, teve aquele probleminha, certo? Agora, com a bateria funcionando, tá indo bem, pelo menos nesses dias que a gente andou com ele, não teve problema. Parei, voltei a funcionar, bateu a chave, já funcionou, já tá tudo legal. Agora, o que tem pela frente é assustador. Então vamos lá, eu vou falar para vocês o que nós vamos ter nesse outro orçamento, dessa segunda intervenção, uma intervenção um pouquinho mais profunda, certo? E me foi pedido ainda, antes de fazer essa intervenção, para que mandasse lavar o motor do veículo por cima e por baixo, para verificar se tem alguma fuga que seja ativa ainda, certo? Ou se os detalhes que tem ali de mancha de óleo e tal são de fugas antigas, porque o carro estava muito sujo, tinha muita sujeira incrustada. Como vocês já deviam imaginar, o carro era utilizado para fazer trilha, para fazer off-road, então tinha muita terra, muita coisa por baixo do carro, também no motor, né? E nessa situação, para o próprio mecânico foi difícil dizer assim, olha, essa mancha de óleo aqui é nova ou é velha, porque a terra estava, vamos botar assim, ela poderia estar sugando, poderia estar se alimentando, né, daquela fuga. E obviamente a terra também podia estar a esconder alguma fuga que tivesse ativa. Então não sabe se é de intervenção antiga ou se é de intervenção que ainda necessita fazer, por isso a gente vai mandar lavar o veículo. Mas já tem um orçamento daquilo que foi possível de identificar. E nisso tem coisas para serem feitas nos pneus, mas é bem simples, é questão de regulação e alinhamento do primeiro eixo, certo? Vai ter um preço aí de R$ 23,57 sem IVA, tá? Todos esses preços, depois se acresce IVA, a taxa de 23%. Agora, no sistema de amortecedores, ele já notou que vai ter que fazer uma intervenção maior, tá? Tanto nos braços e bases de suspensão, quanto substituição do triângulo, do pendural da barra estabilizadora, seja do direito quanto do esquerdo também, certo? Barras de direção vão ter que ser substituídas, substituição também do amortecedor da frente e de trás, isto exatamente, vamos lá, a substituição do cabeçote dianteiro também, tá? Isso tudo vai ter um custo de R$ 1.581 e 1 cêntimo só na parte dos amortecedores, tá? Então esse é o total do sistema de amortecedores, R$ 1.581 e 1 cêntimo. Obviamente esse valor já é com IVA, tá? E ainda também tem no sistema de travagem a substituição da bomba principal, dos bombites de travão e também um kit de travão traseiro que precisa ser colocado. As maxilas do travão também precisam ser trocadas, e isto são mais R$ 308,99. Total, com IVA, R$ 1.927,43. Então aí, R$ 1.927,43. Pagamos 3.000 euros no veículo. Dos 3.000 que foram pagos no veículo, depois pagamos mais 300 de seguro, pagamos mais 80 da transferência, pagamos mais 500 para fazer, 500 e alguma coisa, para fazer a parte
da bateria, dos filtros de óleo e tal, ok? E agora tem uma intervenção mais profunda, que essa precisa ser agendada, porque ele não tem todas as peças, ele tem que mandar vir, tá? Mas essa precisa ser agendada para fazer esta outra parte relacionada a amortecedor, travagem e também pneus. Disto, o carro vai ficar numa condição boa para andar. Ele ainda falou que pode ter alguma fuga na caixa de direção, tá bem? Mas isso eu não sei, por isso que eu vou mandar lavar o motor do carro. A lavagem do motor do veículo, né? Parte superior e parte inferior do motor vai custar mais 27 euros e tal. Então, se nós considerarmos só os gastos que eu já tive com esse veículo, deu 3.900 euros, certo? Comprei por 3.000, só que daí teve os custos que eu já falei, foram crescendo, 3.900. Agora, se eu for fazer mais essas intervenções no valor de 1.927,43, nós vamos com esse veículo para os 5.800. É isso? É isso. Se eu tiver errado no cálculo, vocês me corrigem ali embaixo. Vamos botar ali que tem mais os 27 disso, daquilo, tal. Então, 5.900 é esse o valor que vai custar para deixar esse veículo numa condição legal. Agora, vamos lá. Vou falar uma coisa para vocês. Muita gente não faria essa segunda intervenção, tá bem? Por quê? Porque olhar e falar assim, o carro anda, o carro consegue fazer cumprir sua função daqui para frente? Consegue. Tá andando? Tá. É urgente? Não. Ah, então não vou fazer. Ok? Muita gente ia considerar assim. Por que eu não considero? Porque eu sei como que funciona a questão de seguro. Paguei lá o seguro obrigatório aqui em Portugal. Ele vai te dar uma cobertura de até 50 mil euros mais ou menos em cima dos veículos de terceiros e ainda com acidentes, coisas que podem ter fatalidades e tal, por isso que é obrigatório. Agora veja o seguinte, se eu não estiver com o veículo em condições de travagem, por exemplo, né? Depois que ocorre o acidente, pode ocorrer uma perícia e a perícia indicar que o meu veículo se envolveu num acidente por falta de manutenção ou porque o veículo não estava em condições de fazer a travagem. E aí o seguro já não me cobre, certo? Então, isto é o juridiquês entrando. Por isso, vai aqui o meu conselho, muita gente mandou mensagem aí, compartilhou, comentou e tal, falou assim, comprei um carrinho de 600 euros, nunca me deu problema. Mas, leva no mecânico, vê o que você tem que fazer que pode eventualmente criar um problema para si ou para outros e faça, tá? Não postergue isso. Por quê? Porque se você se envolver num acidente e depois a perícia constatar que esse acidente ocorreu por uma negligência da sua parte com a manutenção, o seguro, a seguradora pode se negar a fazer a parte dela, né? E arcar com custos e tudo mais, e você fica abandonado. Pagou o seguro, mas ao mesmo tempo vai ficar descalçado, vai ficar sem apoio, tá bom? Então, tenha atenção a isso. Lembrando que esta intervenção mais profunda, eu vou ainda pedir uma segunda visão de um outro mecânico para ver se realmente precisa fazer tudo isso, mas se for necessário, eu vou fazer porque é uma opção minha, certo? Eu gosto de estar com as coisas em ordem um dia para não ter dor de cabeça, porque amanhã assim, isso aqui pode gerar um problema maior, tanto para a estrutura e para a mecânica do veículo, quanto também para mim e para minha família, tá bom? No outro norte, se você entende de mecânica, você mesmo pode fazer essas intervenções e talvez o custo seria, aliás, talvez não, com certeza o custo seria bem menor, porque não tem a mão de obra do mecânico. Por outro lado, se você não entende, é melhor que você bote na mão de uma pessoa que entende. Por quê? Porque você fazer uma coisa dessas pelo um tutorial do YouTube e cometer um erro, e às vezes esse erro ser fatal, é pior do que você pagar um profissional que entende de mecânica para corrigir, para resolver esse problema. Então, a minha indicação é, sempre vá ao mecânico quando comprar um veículo, faça as revisões e, se for possível, já faça as intervenções que forem necessárias, tá bom? Vamos continuar a nossa série do carrinho velho, quero ver até que preço que isto chega, mas evidentemente uma coisa a gente já pode chegar a uma conclusão, que é,
Se o imigrante chegou aqui em Portugal, comprou um carrinho às vezes barato, 500 euros, 400 euros, 600 euros, só no valor do seguro e no valor da transferência, ele já passou do valor que ele pagou no carrinho. Se for incluir a bateria, porque por alguma razão arriou, estava fraco, estava ruim, etc e tal, muito provavelmente ele já está indo quase ao valor do dobro do veículo, ou então ele está indo para um valor de 3 vezes o veículo se tiver que fazer mais intervenções. Por isso que tem muitos carros baratos aqui em Portugal, porque quando o proprietário vê que o veículo já está bem velhinho e que ele precisa de intervenções, às vezes no valor de 1.500, 1.200, 1.800 euros, ele prefere vender o carro para outra pessoa e outra pessoa que se vire, se quiser fazer ou não quiser fazer, do que ele realizar essas intervenções, colocar esse dinheiro na frente e ficar com um carro que às vezes já está com mais idade, tá? Então isso é muito comum aqui. Por isso que chama a atenção de novo de quem está chegando aqui em Portugal, porque às vezes esse valor pode ser um valor elevado e para quem está recebendo salário mínimo aqui em Portugal, ou para quem está vindo com um valor que guardou em reais, em kwanzas, não importa, e chega aqui e pega um veículo para lhe ajudar, mas que já na primeira semana ou no primeiro mês começa a dar problema, você acaba tendo que se descalçar demais, se descapitalizar demais, e isto pode ser fatal para o seu processo de imigração, tá bom? Então, vale a pena tirar essa observação. Bem, um grande abraço, eu venho no próximo vídeo com vocês de novo.